Vamos ler Eclesiastes 11. Nós vamos ler 6 versículos, começando pelo primeiro mesmo. Eclesiastes 11, 1. Uma pequena porção da sabedoria de Deus para a tua vida. Dia frio, né? Congelou a perna do povo aí, não? Versículo 1 de Eclesiastes 11 diz assim, conhecido esse: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Amém? Senta no teu lugar aí. Vamos pensar um pouco nesse nosso momento. Vou ler aqui para vocês algumas frases de sabedoria, pode ser? Se tempo fosse dinheiro, então o meu relógio seria milionário. Quanto menos os homens pensam, mais eles falam. Mais uma. As coisas podem piorar, você é que não tem imaginação. Tem uma que diz assim, ó: tem várias maneiras de ser chato, mas o chato sempre escolhe a pior. Essa aqui é inteligente, ó. A fortuna faz amigos, mas a desgraça prova se eles existem de fato. Verdade, né? Sabe isso, né? Mais uma. Não há diferença entre um sábio e um tolo quando ambos estão apaixonados. O amor é um sonho, mas o casamento é o despertador. Isso aqui é boa, César. A esperança e a sogra são as últimas que morrem. Meus faróis iluminam a estrada, mas Deus ilumina o meu caminho. Eu estou lendo para vocês frases de para-choque de caminhão. E é interessante isso, todas essas frases, porque ela nos dá um pouco... por que eu estou lendo? Ela nos dá e nos ajuda a entender o que nós estamos lendo. Na verdade, isso aqui é o tipo de sabedoria que eu chamaria de popular. São verdades construídas pelas pessoas, e frase de motorista de para-choque de caminhão é perfeito nisso, né? Porque tem coisas muito pontuais, assim. E nós estamos lendo ultimamente exatamente isso. O livro de Provérbios é um pouco esses ditos de sabedoria popular, sabe? Essas frases que impulsionam a vida. Nós estamos lendo Provérbios e Sentenças de Sabedoria, que, incluindo aí o livro de Eclesiastes, né? São ditados populares, são sentenças de sabedoria do povo. Lógico, do povo antigo, né? Lá atrás. Mas que estão na Bíblia, que estão na Palavra de Deus. E se lá estão, são uma grande fonte de sabedoria para as nossas vidas hoje em dia. Afinal, a Palavra de Deus inspirada tem essa característica, esse poder de ser atemporal. Ela consegue nos alcançar até hoje. Desde os primeiros versos que nós lemos aqui, já estamos aí caminhando um mês e meio, nós vimos que o propósito desses textos é nos ajudar a encontrar um sentido na vida. Lembra que nós lemos o capítulo 1 lá? E formar essa coisa que é sentido para a vida. Sabedoria é caminho de construção de sentido. Por isso o Senhor sempre quer nos dar a sua sabedoria. A sabedoria que vem dos céus. Os 2 livros são cheios disso, esse entendimento de Deus para a nossa vida, para como nós vivemos, né? E até aqui nós já percorremos um bom caminho, e sempre repetindo para vocês, sempre tendo como pano de fundo de tudo que nós estamos lendo, isso, construir o sentido da vida, porque uma vida sem sentido não pode ser chamada de vida, não vale a pena ser vivida, né? Já insistimos nisso com você. E por isso, o nosso Deus amorosamente nos deixou esses textos para responder as grandes questões da nossa existência. Por exemplo, quem somos nós? Por exemplo, existimos para quê? Por exemplo, qual é a razão de nós estarmos aqui, vivendo nesse planeta, nesse século, nesse ano, nessa cidade, nessa comunidade? Qual é a razão de tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso? Quer dizer, então, veja, pessoalmente eu penso que não pode existir uma coisa mais inútil
do que fazer as coisas por fazer. Muita gente é assim, faz porque faz. A maioria da população, aliás, vive para quê? Vive para viver. Trabalha para quê? Para viver. Vive para quê? Para trabalhar. A vida não tem o menor sentido, é uma coisa vazia, é uma coisa oca. Então, nós temos que entender, não foi para isso que Deus criou a vida. Esse não é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E por isso o Senhor usa a palavra dele para nos dizer sobre quem é Ele, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, qual é a razão da nossa vida. Isso é buscar sentido, isso é dar um propósito para ela. E principalmente, entender o que Ele espera de nós enquanto nós aqui estamos. Ok? Então, esse esforço nosso desses últimos tempos. Para Deus, nossa vida tem um propósito muito maior de tudo isso que nós estamos vendo. Sobretudo por quê? Porque nós lemos aqui, por exemplo, para relembrar vocês, em Eclesiastes 3, quando nós meditamos lá atrás, que Deus colocou no nosso coração o desejo pela eternidade. Deus colocou no nosso coração um desejo por sonhos maiores e melhores. Deus colocou aqui dentro uma busca pelas coisas que a gente chama pelas coisas últimas. O nosso coração anseia por coisas eternas, por coisas mais nobres. Nós temos que nos envolver com isso. A vida não pode ser essa pequeneza, essa coisa sem sentido. Aqui dentro tem algo que grita por coisas maiores e mais nobres. Por quê? Porque é lá nessas coisas que se constrói o sentido da vida. Quando a gente fala que busca um sentido, essas perguntas estão nas perguntas últimas. Não é sentido da vida, não é o que eu vou comer amanhã cedo, por exemplo. Que tipo de roupa que eu vou usar. Né? Que profissão que eu quero ter. Isso não dá sentido na nossa vida. São as perguntas mais, entende? De uma dimensão muito mais eternas, mais nobres. É lá que se faz. E nós não podemos nos iludir, ou nos render esse projeto mequetrefe estranho, que colocaram na cabeça das pessoas, que nós vamos encontrar sentido nas coisas que estão aqui à nossa volta. Por exemplo, ultimamente, colocaram na cabeça das pessoas que a razão da vida delas é o dinheiro, é a fama, é o sucesso. E as pessoas estão empenhando tudo por conta disso, só que nada disso é capaz de preencher uma alma, uma vida completamente. Porque ela não foi criada para nada disso. A nossa vida foi criada para coisas eternas, para coisas maiores. E por isso nós cremos em Deus, e por isso que nós buscamos no Senhor a razão da nossa vida, entende? Importante demais isso. As outras coisas fazem parte, mas elas não podem significar quem você é. Você é algo muito maior do que isso que nós estamos vendo. Portanto, esse é o objetivo das nossas leituras de Provérbios e Eclesiastes. E hoje nós prosseguimos no capítulo 11 de Eclesiastes, e um texto que eu diria que é um tanto quanto estranho, é meio estranho, vamos dizer assim, e por essa razão nós precisamos entender ele direitinho. Alguém aqui já jogou pão sobre as águas? Já teve essa experiência? Já? A não ser que você é pescador, você perdeu o pão, né? Pescador joga pão na água para cevar, né? Então, Elias gosta, né? Ele vai pescar. Joga o pão na água para cevar o peixinho. Mas se não por isso, nós lemos aqui o verso 1, uma coisa estranha, porque Eclesiastes tem uma ordem meio exótica. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Todo mundo sabe que está na Bíblia, mas né, está num lugar que é importante para a nossa sabedoria, para construir. O que isso tem a ver? O que isso quer dizer? Sobretudo, o que isso tem a ver com esse empenho de construir sentido na nossa vida. Esse é o nosso desafio de hoje. Como sempre, tem aqueles e aquelas que gostam de ler a Bíblia de forma literal, e aqui dão com os burros na água, né? Porque se você for ler a Bíblia de forma literal, jogar o seu pão na água não me parece muito sensato. Mas graças a Deus que a palavra de Deus não é literal, mas ela é espiritual, né? Que bom isso. E assim, não tem nada de literal aqui, mas tem um ensino espiritual. E tem a ver com o quê? Tem a ver com partilhar a vida. Vamos pensar aqui nisso que é importante. A ordem da sabedoria bíblica é: lance, atire o seu pão. Veja, não é o pão dos outros, né? Não é o pão, não, é o teu pão. Atire o teu pão sobre as águas. E isso tem a ver com ajudar. Isso tem a ver com fazer o bem. Isso tem a ver com fazer o bem, inclusive não importando a quem. Isso né? Inclusive a ordem é lançar sem saber
quando terá retorno. Estão acompanhando comigo? Estão compreendendo isso aqui? Eu quero que você entenda isso, porque o texto diz que depois, não é na hora, mas é depois de muitos dias. Quantos dias? Não sei. Muitos. Quando será que tornaremos a encontrar? Não sabemos. Tem uma ordem aqui para fazer algo sem saber quando vai ter retorno, ok? Tudo bem? Lance o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Então, a estranha ordem de lançar o nosso pão sobre as águas é uma ordem para partilhar a nossa vida, para ajudar, para fazer o bem, mas fazer isso movidos não por interesses, mas por fé de que no tempo certo, na hora de Deus, o bem sempre volta para quem o fez. Que tem uma máxima da sabedoria de Deus: quem faz o bem, no tempo de Deus, sempre vai de alguma forma receber de volta o bem que fez, ok? Então, nunca se esqueça que nós estamos aqui construindo situações que fornecem sentido para a nossa existência aqui na Terra. Então eu quero que você receba sabedoria divina, te inspirando a plantar boas ações, confiando que no futuro nós vamos colher resultado da nossa plantação. Isso aqui é um compromisso de Deus com a nossa vida, porque é palavra inspirada, é Bíblia. A ordem é lançar o pão. O que significa isso? O que é que nós temos que lançar? O que é pão aqui? Bom, pão aqui representa os nossos recursos, os nossos esforços, que nós lançamos sobre as águas. Agora pensa comigo, se for um rio, provavelmente você vai lançar e vai embora, né? Se for a represa, você vai lançar, ele vai afundar, vai dissolver. Percebe aqui, nós temos que entender, nós não sabemos o que vai acontecer com os nossos recursos, nós não sabemos o que vai acontecer com os nossos esforços lançados, porque o nosso papel não é saber o que vai acontecer. Inclusive, lançamos mesmo saber se nós vamos ter retorno, não importa, o nosso papel é lançar, é atirar. Está entendendo aqui, sim ou não? Estão compreendendo? O pão representa algo valioso que temos, porque na Bíblia Sagrada, pão é algo extremamente valioso. Podem ser os nossos recursos, o nosso tempo, as nossas ações, o que nós temos à nossa disposição, é isso que nós lançamos nas águas, é isso que nós compartilhamos com os outros. É uma espécie de investimento, mesmo sem garantia de um retorno imediato. Percebe aqui uma postura de vida? Quando nos ensina, por exemplo, nos ensinou a orar, o que Jesus nos disse? O Senhor fala do pão nosso de cada dia, não fala? Do Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas pão aqui, Jesus não está falando de pão, panco, entendeu? Broa. Não é isso. O Senhor está falando aqui do quê? É simbólico, é a nossa provisão de todos os dias. Senhor, nos dá hoje o que nós precisamos para viver hoje. É o pão nosso de cada dia, é a nossa necessidade daquele dia. Então o pão é muito simbólico sobre tudo aquilo que nos sustenta, que nos alimenta. Desde, por exemplo, o alimento físico, até Deus, por exemplo, que nós precisamos para viver todos os dias, e nos foi dado como o pão que desceu do céu, né? Percebe como é símbolo? Tudo isso que nós recebemos, aquilo que nos sustenta, nós temos que partilhar, nós temos que lançar, nós temos que semear neste mundo. Entende aqui a sabedoria bíblica? Vocês estão compreendendo comigo? Então, isso é muito importante. Portanto, já de cara, essa sabedoria empenhada em construir uma vida para nós, cheia de sentido, nos convida a duas coisas fundamentais. E são fundamentais porque são, sim, fonte de sentido. A generosidade e a fé. Esse primeiro versículo já nos leva para esse caminho. Generosidade e fé. Então, ele nos mostra que, quando nós ajudarmos alguém, quando nós investimos o nosso tempo, os nossos recursos de forma justa, os resultados podem não ser imediatamente visíveis, não podem ser ali, mas um dia, isso variavelmente vai voltar para nós. Eu costumo dizer que não tenha nada que se faça diante do Senhor que não tenha um retorno. Deus sempre responde, sempre. É como plantar sementes, porque o texto faz um paralelo entre a semente aqui. É parecido. Quem semeia como ato de fé, sim ou não? Ou você acha que a pessoa semeia com certeza que ele vai colher?
É um ato de fé, porque a palavra de Deus ensina que a semente, ela fica oculta, não é? Lembra quando Jesus falou da palavra do semeador? Ela fica oculta, nós não sabemos, mas de alguma forma, pode até demorar, de alguma forma, Deus, de uma forma sobrenatural, vai fazer ela lá escondida, brotar, germinar, crescer, possibilitando que no tempo dele a colheita aconteça na nossa vida. É a mesma coisa. É semear, mas sem certeza. O nome disso é fé. O nome disso é fé. E eu queria dizer para você, acredita em mim uma coisa. Tudo que nós lançamos, tudo que nós partilhamos diante de Deus, não fica sem resposta. Deus sempre responde, querido, em nome de Jesus. Por isso a palavra de Deus nos convida a agirmos sempre com bondade, ainda que o que nós estamos fazendo, num primeiro momento, não produza um resultado ali na cara imediato. Não importa, faça, porque Deus está vendo. E se Ele está vendo, eu queria dizer para você, dele virá o que você precisa. Dele virá o que você precisa, em nome de Jesus, amém? Então veja, sabedoria para a sua vida, que vai encher a sua vida de um jeito que você nunca imaginou. Ajude, se envolva, partilhe a sua vida, partilhe o que você tem, sem esperar nada em troca, porque assim você estará lançando o teu pão sobre as águas, e creia, com o tempo, os frutos dessas ações vão surgir, e muitas vezes de uma forma que você nunca imaginou. Deus sempre responde, sempre. Não exista o bem que é feito aqui, que Deus não responda aqui, em nome de Jesus. E se não responder na hora que você precisa, não importa, Ele vai responder porque Ele é Deus e Ele espera isso de nós. Então, na nossa leitura, o verso 1, a parte A, já nos chama a confiar, a não ter medo de compartilhar, e acreditar que o bem que nós fazemos sempre encontra uma forma de retornar para nós. Essa é a convicção. A palavra de Deus é a fonte de esperança. E nós vamos ter, quando nós nos apossarmos da generosidade e da fé, que são coisas que são cabidas, mesmo que nós não sabemos quando ou como isso vai acontecer. Tem que fazer parte da nossa vida. A parte B do versículo diz o seguinte: porque depois de muitos dias o acharás. É uma certeza. Ou seja, o pregador aqui, lembra, o pregador está falando para uma assembleia, para uma igreja? O pregador aqui está reforçando a ideia de que há recompensa e há retorno, é uma convicção. Ele está dizendo, pode lançar, porque um dia vai voltar. O bem que nós fazemos não é em vão. Pode demorar? Pode, mas aquilo que plantamos, seja generosidade, seja bondade, recurso, esforço, sempre vai trazer resultados em nome de Jesus. Amém? Entende isso? Da parte de Deus é um compromisso do Senhor com a nossa vida. Pode fazer, porque eu serei com vocês em nome de Jesus. Ele garante que depois de algum tempo acharemos. E achar aqui significa que vai ter retorno. Eu tenho que crer nisso. Deus é um Deus que nos retorna sim, que nos recompensa sim. A Bíblia diz que Deus é um Deus que nos satisfaz, queridos. Pode ser material? Pode. Mas eu queria dizer para você, pode ser algo muito maior, muito melhor. Por exemplo, trazendo paz na tua vida. O que pode ser maior do que a paz? Paz nos nossos lares, na nossa existência, na nossa alma, no nosso coração. Pode ser algo muito maior, por exemplo, como alegria, crescimento espiritual. E também um significado para a nossa existência. Sabe que é acordar de manhã, abrir os olhos e feliz de falar, graças a Deus, eu acordei, eu tenho que fazer, eu tenho um emprego, eu tenho para um dia, graças a Deus, obrigado meu Deus. E sair feliz da vida de casa. Pode ter coisa melhor que isso? Às vezes a gente só pensa no dinheiro, não. Veja, não teria, aliás, nenhum sentido nessa vida, se nós não pudéssemos crer que o Deus que nós servimos é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos vê, aliás, que vê nossas ações, e por ver no tempo certo, Ele vai agir em favor daqueles que vivem por fé, que vivem por amor, como Ele espera de nós. Qual é o sentido de nós servirmos a um Deus que diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, se nós não cremos que Ele vai nos recompensar? Não se trata de uma barganha, porque Deus não faz barganha com ninguém, aliás, Ele não precisa disso. Aliás, Deus, antes de você lançar o teu pão, nunca se esqueça, Deus te dá o pão. Entenda isso, não é uma barganha. Aliás, isso aqui eu fico pensando, é um perigo na mão de uns pregadores que tem por aí, interesseiro, né? Mas não é o caso do texto. O Coelete aqui, porque inclusive daqui a pouco ele vai nos ensinar que nós temos que fazer sem esperar, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora do retorno. Então, se você está fazendo, achando que você já vai ser abençoado, vai quebrar a cara, você não sabe quando, mas faça, porque com Deus é assim, no tempo certo a graça de Deus vai te alcançar.
porque Ele alcança todos. Isso é viver por fé. Compreende aqui? Porque fé não é algo que nós sabemos, né? Se você sabe, não precisa ter fé. Precisa? Você sabe o que vai acontecer? Precisa ter fé? Não, você sabe. Não é uma certeza de nada, não. Porque o que nos move são as promessas de Deus. Você sabe disso. E a convicção que nós temos é que o nome de Deus é amor. Ele é amor e Ele prometeu que para aqueles que o ouvem e obedecem, o melhor dessa terra seria sobre nós. É promessa de Deus. E nós temos que ser movidos por isso, queridos, em nome de Jesus. O texto nos dá, inclusive, outra motivação aqui, para usar a generosidade como um caminho de sentido na nossa vida. Veja o verso 2. Veja que bacana. Reparta, só para confirmar, tá? O que você tem com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que desgraça poderá recair sobre a terra. Veja no mesmo contexto. Lance o teu pão, faça. Jogue, atire, porque vai ter retorno. Inclusive, reparta com 7, com 8, porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que pode cair sobre a terra. Né? O que a sabedoria está querendo nos fazer entender? Que não é nada sábio colocar o sentido da nossa vida nos nossos apegos, nas nossas convicções, ou pensar que nós vamos fazer alguma coisa, porque nós sabemos, nós achamos, ou nós pensamos que vai acontecer, vai dar tudo bem e tal. Sabe por que nós não podemos fazer isso? Porque a gente não sabe. Simples assim. A gente não sabe. Lógico, esse texto aqui foi escrito há muito tempo, inclusive num tempo muito antigo, onde muitas verdades que nós sabemos hoje não tinham sido reveladas. Né? Por exemplo, o texto, quando Coelete escreveu o Eclesiastes aqui, não se sabia nada sobre a ressurreição. Sobre essa coisa, é uma discussão sobre vida eterna. Não se sabia nada sobre a ressurreição. Por quê? A gente só conheceu isso em Cristo Jesus, sim ou não? E ele não sabia nada de Cristo Jesus. Ele nada sabia sobre o fato que nós só aprendemos com Jesus, por exemplo, que Deus é amor. Ele não sabia disso. E assim, para ele, só resta a convicção do quê? Que nós não sabemos nada nessa vida. Por isso ele diz isso. Nós não sabemos nada. Segundo ele, a gente não sabe o que acontecerá no amanhã. E por isso, qual é a sabedoria? A sabedoria é ser generoso hoje. Faça hoje. Porque o amanhã, você não sabe o que vai se abater sobre a terra e sobre a sua vida. Então, seja generoso hoje. E eu digo isso porque eu tenho certeza que é algo muito difícil de ser compreendido nos dias que nós vivemos, porque as pessoas vivem, talvez, o momento mais individualizado da nossa história. É uma coisa impressionante. E assim, a generosidade não cabe quando a medida é o individualismo. Não tem como ser generoso quando a gente pensa só em nós. Não cabe. Agora, generoso acima de tudo é o coração do Deus que a gente serve. O coração dele acima de tudo, porque a generosidade é a medida do seu coração tão amoroso. Deus age de forma misericordiosa e generosa, sem esperar recompensa. Deus nos ama, mesmo correndo o risco de ser profundamente decepcionado com esse amor, porque nós podemos não retornar, não corresponder ao seu amor, mas mesmo assim Ele nos ama. Esse é o coração de Deus. De nossa parte, o texto aqui nos exorta a sermos generosos, repartir o que nós temos com 7, ou até mesmo com 8. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, a sabedoria é sábio ser generoso hoje, porque talvez amanhã nós precisaremos da generosidade de alguém. Sabe isso, né? Sim ou não? Precavido, inteligente. Porque a verdade verdadeira mesmo é que nós vivemos tempos muito egoístas, né, gente? De pessoas muito centradas em si mesmo, em que muitas pessoas pensam só em si mesmos, e assim a generosidade, é difícil ter espaço no coração das pessoas, anda meio oculto. E qual é o resultado? Vidas focadas em si mesmos, nas suas posses, mas esburacadas de sentido, atentando contra a própria existência, querendo se matar, se viciando, e é droga, e é não sei o quê, é bebida, vida sem sentido. Porque para o Senhor, sentido de vida se constrói com generosidade. É mais um caminho que nós estamos recebendo hoje. Generosidade. Compartilha. Pensando nos outros. Fazendo algo pelos outros. E por isso o Senhor nos convida, através da sua sabedoria, a sermos generosos. E é importante que se diga aqui que não existe, aliás, vida cristã sem generosidade.
Como é que isso pode ser dentro da igreja? Não existe. Por quê? Porque a essência de Cristo foi considerar nada propriamente seu. A palavra de Deus diz isso. Filipenses 2, 3, 7 diz que nós temos, presta atenção, Filipenses 2, 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, ou seja, não somente do que é propriamente seu, mas também dos interesses dos outros. E aí vem, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A atitude de Cristo Jesus, que tem que ser vista em nós, de partilhar tudo. Então, na essência da vida cristã, tem essa generosidade, essa necessidade de atirar, de lançar, de fazer pelo outro. Você compreende isso? Veja, somente quem esvazia a si mesmo é capaz de obedecer e lançar o seu pão sobre as águas. Não tem jeito. Isso é um princípio de vida cristã. Se nós somos cristãos, nós precisamos expressar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo em nossa vida, através de atos de bondade e generosidade para com os outros. Nós temos que fazer pelos outros. Ai, que fardo, ai, que saco, tem que fazer, ai, tem que ir lá. Não, é uma oportunidade de você dar significado à tua vida. A obra de Deus é a oportunidade de você se sentir, de saber que você é alguém. Aqui existe algo que nos preenche de sentido de verdade. As pessoas envolvidas na missão, na obra de Deus, sempre voltam, né? Vamos orar na casa de fulano. Volta assim, né? Vamos lá, voltam cheios, plenos. Por quê? Porque aqui está a razão de existir, a generosidade, querido, em nome de Jesus. A nossa vida vai se tornar mais completa, a vida é mais colorida quando nós expressamos generosidade. Inclusive, você sabe que a ciência já demonstrou que atos de generosidade mudam o nosso humor? O povo de Deus não é carrancudo, porque se envolve com a obra de Deus. Se é carrancudo é porque não está se envolvendo. Diz que melhoram todas as nossas relações, inclusive generosidade melhora a nossa saúde física e espiritual também. Nos melhora como pessoa. Veja, para usufruir a vida plena é necessário que a generosidade faça parte dela, senão não tem. E mais porque ela não melhora só a nossa vida, mas ela melhora e gera efeitos na vida de quem recebeu o nosso ato de generosidade, porque essa pessoa será abençoada e com certeza ela vai querer abençoar a vida de tantas outras pessoas. Cria um ciclo, né, virtuoso, tão importante. Quantas famílias, ali já fala isso para mim, a gente visita na missão e leva a cesta básica, a pessoa fala, pastora, eu estou tão abençoada que eu estou dividindo a minha cesta com a minha vizinha, porque não é, percebe? É o fazer pelo outro que se sente amado, acolhido, abençoado e vai abençoar outras pessoas. Plano de Deus para a nossa vida. O mundo seria tanto melhor se a generosidade fizesse parte da medida da nossa vida. O mundo seria tão outro, querido. Infelizmente não faz. Agora veja, existem outras razões que nos motivam a viver a partir dessa medida de sabedoria. Verso 3. Olha o que ele diz. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, para o norte, onde ela cair, ficará. Ser humano é limitado. Ainda que nós tenhamos toda a tecnologia do mundo, agora nós temos a IA, né? A gente inventou robô, nós temos um conhecimento enorme adquirido, não tem jeito. A gente nunca vai conseguir prever com exatidão o que vai acontecer. Nós somos limitados, sim ou não? A imprevisibilidade da vida, das estações, nós não podemos controlar. Por exemplo, quando as nuvens estão escuras, cheias, carregadas, tem jeito? Não, não tem jeito. Vai derramar água sobre a terra, vai ou não vai? O que isso nos ensina? Que por mais que nós pensamos que nós somos tão legal, que nós somos bacana, nós precisamos confiar em Deus e lançar a nossa fé e esperança nele, porque a gente não sabe, porque tem dimensões da vida que são imprevisíveis, porque isso é sábio. Nós não conseguimos compreender o caminho que ele tem, até para nós mesmos, porque
Por que nós vamos ficar medindo nas nossas convicções, naquilo que a gente acha melhor? Se a palavra de Deus está dizendo que nós vamos construir sentido na vida sendo generosos, então sabe o que você faz? Renda-se a isso e seja, partilhe, lance o teu pão, pelo amor de Deus. Compreende? E depois deixa com Deus, porque a palavra garante. Cuidado com essas medidas que andam dizendo por aí que o certo, o inteligente é acumular, porque nós temos que acumular, e somente para nós, e que não temos nada a ver com a vida alheia. Cuidado com isso, entenda, a vida alheia, isso eu quero que você pense, o que você pode fazer para o outro sendo generoso, é o caminho para que a sua vida tenha um significado. A gente reclama das pessoas, mas o fato de você sair e fazer pelo outro é o que te dá razão para acordar de manhã e fazer, é o que te faz viver com uma razão. Confie na palavra de Deus, porque tem coisas que o Senhor fez e que foi Ele que criou. E uma coisa que Ele criou foi essa alma insaciável que grita dentro de nós pela eternidade. Ela existe, não adianta. As pessoas não se satisfazem e ficam comprando, e compra, e compra, e compra. E compra um sapato, e 2, e 4, e 5, e 10, e 40. Parece que tem 8 pernas. Por quê? Porque é insaciável e está gritando ali dentro. Agora entenda, as medidas de completude só estão naquilo que o Senhor tem, nas medidas de Deus e não do mundo. É isso que vai nos encher, é isso que vai nos tirar o comprimido para dormir. Porque comprimido é caro, então não pode ficar gastando com ele. Medidas do Senhor, gaste o teu dinheiro com outra coisa melhor, vai dizer Eclesiastes. Coma e beba e seja feliz com o seu companheiro, com a sua companheira, porque vale mais a pena do que se entregar a essas medidas do mundo que quer te aprisionar em nome de Jesus, amém? Portanto, se nós cremos em Deus, será dele que virão as medidas da nossa existência, e hoje o desafio do Senhor é para lançarmos nosso pão sobre as águas, porque Ele nos promete que, independente do tempo, pode ser que demore, mas a nossa semeadura voltará, em nome de Jesus, amém? Agora, quem tem que lançar, somos nós, não é o irmão que está do nosso lado, não é o marido, a mulher, a esposa, não, o negócio aqui é conosco, o negócio aqui é comigo, amém? Porque veja o verso 4. O verso 4 diz assim, ó: quem fica observando o vento não planta, e quem fica olhando para as nuvens não colhe. Nesse contexto de cada um por si, Deus por todos que a gente vive, é normal que as pessoas fiquem aguardando as coisas melhorar para dizer, aí eu vou ajudar. Quando melhorar, eu faço alguma coisa. Mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, com Deus não funciona assim. Aliás, é o contrário. Com Ele, exatamente quando ainda não é o ideal, que nós precisamos confiar e lançar. A pergunta que se faz, quando é que é o ideal? Quando é que nós vamos ter o ideal para poder compartilhar e ser generoso com o que nós temos? Quando? A resposta é, talvez, nunca não vamos saber. Porque nunca é ideal. Essa alma insaciável nunca está satisfeita. Nunca. Lançar o pão sobre as águas não é para quem acha que quando tiver 2, 3, 4, 5 pães numa padaria, vai poder partilhar. Porque generosidade é um ato de fé. E quando o que move é a fé, nós não fazemos a partir das nossas contas de garantia. Nós fazemos com o coração de quem sabe que se é com Deus o negócio, Ele se compromete com aqueles que têm compromisso com Ele, e Deus vai suprir. Aqui então, ou a gente é movido por fé, ou a gente está perdendo tempo. Porque a verdade é que se nós ficarmos aguardando as condições ideais para fazer alguma coisa, não vamos fazer nunca. Nunca. Quem fica observando o vento, não planta. Quem fica olhando para as nuvens, não colhe. Quer dizer, lançar é um ato de fé. O semeador joga a semente, ok? Fica olhando, está ventando, não vou jogar. Entendeu? Vou jogar a semente e o vento vai levar. Quem fica olhando para a nuvem esperando, vai chover, não colhe. Não tem que olhar, não é o vento nem a nuvem, meu irmão, em nome de Jesus. É a fé de quem crê, que está fazendo isso pelo Senhor. E com o Senhor vai dar certo em nome de Jesus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 7, porque nós vivemos por fé e não pelo que nós vemos. Você entende o que é viver por fé? Quando é movido por fé, lança, mesmo sem ter certeza se colherá, mas confia no Deus que crê. Percebe aqui a diferença? Se nós ficamos observando o vento, não semeamos. Quem fica olhando as nuvens, não colhe. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida, aliás, em tudo que nós vamos fazer. Tem gente que olha tanto para as circunstâncias que não faz nada.
Se você for olhar para suas forças, por exemplo, você faz o que amanhã? Gálatas 6, a partir do 7, diz assim, ó, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Porque o que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito, ceifará a vida eterna. Olhar para as coisas e falar, eu vou semear, não vai semear nunca. Eu vou lançar o pão, mas essa água está quente, está fria, está funda. Vai ter o peixe que vai comer o meu pão? Não vai fazer nunca. É um ato de fé na promessa que Deus nos fez em nome de Jesus, querido. Olhar para os acontecimentos ao nosso redor, esperando melhora, só vai atrasar o que nós temos que fazer ou talvez não vamos fazer. Muitas pessoas esperam ganhar um salário maior para se envolver. Querido, Deus não conta com o seu salário, Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração disposto a lançar o teu pão. E aí Ele vai fazer maravilhas na tua vida. A gente precisa entender isso em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus diz, Mateus 25, 23, aquela passagem dos talentos, muito bem, servo bom e fiel. Por que fiel? Porque você foi fiel no pouco, eu vou botar você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É um ato de fé. Vai acontecer? Não sei. O que o servo fez? Com medo, olhou para as circunstâncias, escondeu. Esse é o servo ruim, que não teve fé, não acreditou que com o Senhor vai multiplicar em nome de Jesus, amém? Portanto, o convite do Senhor para você hoje é para que você entenda o poder que tem na generosidade, te desafiando a lançar, porque de alguma forma o bem que nós fazemos vai retornar. Isso é palavra de Deus. E você pode estar se perguntando, como, pastor? Como isso vai acontecer? E sabe qual é a resposta? Não sei. Como é que Deus vai retribuir? Não sei. Quando? Não sei. Eu só sei que vai. Sabe por quê? Porque a gente não conhece os caminhos de Deus. Nós nos baseamos nas promessas contidas na palavra, mas a gente não conhece o caminho, como Deus faz, a gente não sabe. Veja o verso 5. O versículo diz assim, ó, assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Eu vou fazer, Deus vai como? Eu quero ter certeza. Eu não sei, mas eu queria dizer para você, você confia, porque você não conhece os caminhos do Senhor, mas você sabe, Ele é Deus sobre a tua vida, Ele tem prometido, então Ele vai fazer. Como? Não sei, mas eu sei que Ele vai. A gente não sabe, queridos, mas uma coisa você pode ter certeza, se Deus prometeu na palavra dEle, palavra de Deus é coisa séria e Ele honra, Ele sempre cumpre. A Bíblia Sagrada diz que as minhas palavras não voltarão para mim, enquanto ela não cumprir o propósito pelo qual eu a proferi. A gente não sabe de muita coisa, a gente também não sabe como Deus age, como age o Criador do universo, entretanto nós vivemos por fé, nós cremos nas promessas de Deus, e assim nós não sabemos como será, mas nós cremos que Ele é Deus, e que prometeu que seria conosco, e Ele será conosco em nome de Jesus, amém? Não é promessa dEle? Pois é. Então veja, por não saber como será, as pessoas desistem, as pessoas não acreditam, ou não se envolvem, ou acham que isso é conversa de pastor. Não, nós estamos lendo a palavra de Deus, que diz que existe um Deus, e ainda que nós não saibamos como Ele age, saiba que Ele age, e é por isso que Ele convida você a lançar, a partilhar, a se envolver, a ser generoso, tendo que agir com diligência, com persistência, mesmo quando você não sabe. Deus se agrada de quem crê nele, quem confia nas suas palavras e não desiste, diz assim a Bíblia. Enquanto nós aqui estamos, o nosso papel é lançar, o nosso papel é fazer o bem, partilhar a nossa vida de uma forma generosa, sem esperar retorno, sem desanimar, com fé, perseverança, sem desistir. Porque o texto termina, o último verso que eu leio para você. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se duas serão igualmente boas. Veja, meu irmão, minha irmã, o Senhor está nos convidando a investir no reino de Deus, sem saber. Nós fazemos isso o tempo todo. Você vai lá e ajuda, vai mudar de vida? Não sei, nosso papel não é saber, nosso papel é lançar. O dilema de quem planta, do agricultor é, se ele não lançar a semente, ele não vai colher. Veja bem, para poder plantar algo, é preciso abrir mão da semente, precisa lançar, senão não planta. Se não lançar o pão, tudo bem, não tem problema, mas a gente não tem como sonhar de que o bem vai nos alcançar de volta. Nós podemos viver por nós mesmos, pensando nos nossos interesses, mas vai ser o que na nossa vida? Segundo a palavra de Deus, a única coisa que eu sei, o bem não vai te alcançar de volta, e isso é um problema. Por isso,
povo de Deus é povo que investe no reino de Deus. Investe no reino de Deus, principalmente porque nós não temos muitas convicções nesse mundo. Então, você quer um conselho? Invista a sua vida naquilo que você tem certeza. Não nós, mas do Deus que quer reinar em nossa vida. É a única certeza que nós temos nessa vida, queridos. Não, e nós não temos convicções, tem certeza nenhuma, mas no Deus que nós servimos, sim. Portanto, nós temos que colocar a nossa vida a serviço do reino de Deus. Veja, só assim nós vamos poder sonhar com dias melhores para nós e para as pessoas que nós amamos. A gente já investe tanto esperando que o mundo nos dê algo, não é? A gente investe tanto que vamos ganhar, que vamos receber, e sempre é uma decepção. Então eu quero que você receba sabedoria, nos exortando a diversificar o investimento, tanto quanto no reino de Deus também. Invista no reino de Deus, porque esse eu te garanto, esse nunca nos decepciona. A Bíblia Sagrada confia. As pessoas estão correndo atrás de bens materiais, pensando que vão encontrar sentido de vida aqui, nessas coisas aqui deste mundo. Só que nós já sabemos, aqui não tem sentido. Nós nunca vamos encontrar. Aí não precisa das coisas, pastor. Precisa, mas lance o teu pão sobre as águas do reino de Deus. Invista nisso, faça algo na obra, porque você pode ter certeza, Deus garante, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo em nome de Jesus. Essa é a palavra para você. Para isso nós temos que fazer a nossa parte, entende? Eu encerro já, e nossa parte é lançar com fé, com persistência, com alegria, porque nós servimos, eu e você, a um Deus que pode preencher muito a nossa vida, dando a ela um sentido pleno, que só Ele pode nos dar. Então o erro está em achar que nesse projeto do mundo, de acumular, de ser para nós, de buscar a felicidade e a alegria, onde não existe, nem se eu te desse 50 milhões de reais amanhã, você não vai ser preenchido, acredita em mim. Mas existe um Deus, existe um caminho de que Ele nos propõe. Lance o teu pão, querido, confia, porque depois de um tempo, depois de muitos dias, Ele vai retornar para você, porque Deus é fiel e Ele vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Entendeu esse versículo? Leia na tua casa, tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. São promessas do Senhor para nós, promessas que Ele tem para nos preencher, para nos dar alegria nessa vida, em nome de Jesus. E muito obrigado, que o Senhor possa abençoar você muito, que você possa ser esse e essa que lança, que atira, confiando, com fé, que Deus é na tua vida, e Ele será contigo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, muito obrigado. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus.
Senhor Deus, glória a Deus. Oramos ao Senhor nessa noite, Pai, plenos da Tua presença, da Tua palavra e da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, por uma porção da Tua palavra, da Tua sabedoria, Deus, para os nossos dias, Senhor. Ensina-nos, Senhor, sempre a andar na contramão deste mundo, Pai. Ensina-nos, Senhor, os valores que realmente farão de nós o Teu povo, a Tua igreja, a Tua família, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, essa noite por dar-nos essa medida, Deus, de generosidade, de fé, que move o Teu coração, Deus, que precisa fazer parte do nosso. Recebemos de Ti, do Senhor, as medidas, Pai. Recebemos, Senhor, a importância que tem para o Senhor um coração verdadeiramente generoso. Ajuda o Teu filho, a Tua filha, Pai, nesse tempo, sempre, a viver os milagres do sobrenatural, daquilo que só o Senhor pode fazer. Nós somos a Tua igreja, nós não vivemos por vista, Senhor, nós caminhamos por fé, nós vivemos movidos por fé, Senhor, e assim, nós Te pedimos, Espírito de Deus, dá-nos sempre a medida de caminhar nesse tempo, Deus, generosamente fazendo o bem, Pai, fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. O Senhor não espera de nós que façamos o certo, não, mas que nós façamos o bem, e é no nosso bem que fazemos, Senhor, que o Senhor responderá. Nós cremos assim, a Tua palavra nos garante, e assim nós cremos, e assim nós oramos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade dessa noite. Obrigado, meu Deus, pela porção da Tua sabedoria, nos guiando, nos conduzindo. Nós oramos ao Senhor plenos, gratos, felizes, porque tudo que ouvimos do Senhor, tudo que fizemos movido pelo Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.